Graças a Deus, meus irmãos. Deus abençoe sua vida. Queria só te pedir um favor, se possível, curta, comente se você puder e se inscreva, tá bom? Nós vamos dar continuidade à nossa leitura aqui. Esse subtítulo aqui, ele é bem maior, tá vendo? Bem maior, tá? Ele vai até os 70. Então, nós vamos fazer essa leitura por parte, com calma e aprendendo algumas lições aqui, tá bom? Então, talvez esses vídeos sejam mais curtos, mas eu te peço que você me ajude aí durante esse período, beleza? Então, vamos lá. Lembrando, aqui acontece, João capítulo de número 6, acontece a primeira multiplicação de pães, tá? Aqui Jesus anda sobre as águas, depois dos discípulos terem partido para Cafarnaum, tá? E aqui nós descobrimos uma coisa, as pessoas vão atrás de Jesus, tá? Então vamos lá. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Então eles atravessaram, que tá aqui Cafarnaum, e eles perguntam, eles quem? As pessoas que viram, ou algumas pessoas que viram e presenciaram a primeira multiplicação de pães, tá? Por que eles fizeram isso? Porque aqui acima diz assim, ó, quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus, tá? Mas se você voltar um pouco mais, vai dizer assim, ó, então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graça, tá? Se você voltar mais um pouco, aqui vai estar dizendo, no dia seguinte, a multidão, ou seja, isso aconteceu depois, no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nem nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, ou seja, tinha um barco apenas, os discípulos foram na frente e Jesus não saiu com eles. Então, nós já sabemos a história aqui, mas as pessoas que estavam lá não sabiam, tá? Então, quando eles encontraram Jesus, então, do outro lado, em Cafarnaum, que é a cidade a qual Jesus morava, eles então perguntaram quando ele chegasse aqui, tá? Mestre, quando chegasse aqui. Por que eles estavam perguntando isso? Porque eles nem sabem também como Jesus passou de um lado para o outro, tá bom? Eles não sabem. Mas por que eles estavam procurando Jesus? A primeira pergunta que nós precisamos fazer. Por que eles estavam procurando Jesus? Então Jesus, ele responde isso aqui no versículo 26. Jesus respondeu. Tá vendo que a maioria dos versículos você pode ler e você também pode fazer perguntas. Você deve fazer pergunta, tá? Quando falamos aqui do outro lado do mar, é porque eles saíram dessa extremidade aqui e passaram para essa, não necessariamente da extremidade aqui, mas passaram para o lado de cá em Cafarnaum, tá? Então, Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então veja bem, as pessoas estavam procurando Jesus não foi por causa necessariamente do milagre, mas porque viu que poderia ter pão suficiente por quanto tempo eles quisessem, tá? Ou seja, não haveria falta em Jesus, tá? Então, de um lado você faça essas perguntas, ó. De um lado você tem Jesus, do outro lado você tem pessoas que simpatizaram com o que viram, tá? Não necessariamente com sinais, mas porque viram, olha, eu nunca mais vou ter fome desse jeito. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso. Não, eu sempre vou ter aqui minha barriga cheia. Onde que fica a nossa observação, então, nessa parte aqui, tá? Onde que fica a nossa observação? Você conhece pessoas que vão até Jesus somente pelo que ele pode dar? Comente aí se você conhece alguém assim que só vão até Jesus porque sabe que ele pode dar, ele tem poder para isso. Você conhece alguma pessoa que só vai até Jesus porque sabe que, ou
pretende, né, sempre arrancar algo do Senhor, arrancar que eu digo no bom sentido, pedir, buscar algo do Senhor, buscar a vitória. Então, esses poucos versículos aqui, talvez nos chame a atenção para aquilo que você esteja hoje buscando de Deus. Falando, Deus, eu estou aqui porque eu preciso de uma bênção, eu preciso de uma resposta. Eu já vi acontecer sinais, então, eu já vi acontecer sinais milagrosos, mas eu estou vindo porque eu sei que eu posso ficar satisfeito no Senhor. Sempre vai ter pão. Mas aqui Jesus está falando do pão físico. E por que nós estamos tocando nesse assunto? Porque esse texto aqui vai falar de Jesus como o pão da vida. Aqui é o pão físico, aqui é o pão eterno. Tá bom? Então, fique bem atento quando você entrar nesses assuntos e aqui logo Jesus já começa a falar então de pão, tá? Então, sempre aqui nós vamos tocar no assunto de pães, tá? Ou seja, aqui pão físico e aqui começa o pão da vida. Agora, vamos fazer então a leitura. Ele diz, olha, no 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Isso aqui é poderoso, tá? Isso aqui é poderoso, porque veja bem, aqui Jesus fala de trabalho. Parem de trabalhar pela comida que se estraga. O versículo seguinte, Jesus, ou a tradução vai usar a expressão aqui, ó, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer. Então, o trabalho que Jesus está falando aqui é as obras de Deus. Mas, basicamente, Jesus fala, ó, vocês não trabalhem, não se esforcem, não dediquem força, não corra atrás, ou não fique em prol de fazer a vontade de Deus para vocês receberem a comida que se estraga. Tá entendendo? Vamos lá, eu vou ler de novo com você. Ó. Não trabalhem pela comida que se estraga. Aqui Jesus fala de trabalho. Aqui, então, perguntaram o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer. Aqui eles falam de obra. Então, entenda, trabalho aqui como vontade de Deus. Então, não faça a vontade de Deus apenas com interesse na comida que se estraga. Você conseguiu entender? Jesus está falando assim, ó, larga essa intenção de sempre obter recursos naturais, fazendo a vontade de Deus, ou buscando a Deus por isso, ou obedecendo a Deus por isso, tá? Mas ele fala assim, ó, mas pela comida que permanece para onde? Para a vida eterna. Qual comida ou qual pão permanece para a vida eterna? Jesus, o pão da vida. Nós vamos chegar nessa parte, tá? Então, e ele fala, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Então, quem vai dar essa comida? Quem tem condições de dar essa comida, esse pão? O Filho do Homem. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então, aqui, olha, vamos lá. Algumas coisas você pode aprender nesse texto. Então, aqui nós estamos falando de obra. Deixa eu colocar aqui, ó, obra, tá? Aqui nós vamos falar, então, de pão ou alimento, tá bom? Aqui é alimento. Aqui ele fala de algo que permanece para a vida eterna, olha. Vida eterna. Filho do homem, eu já te falei sobre isso aqui, ó. Filho do homem aqui significa filho, pode ser entendido como filho de Deus, tá bom? Filho de Deus, ou enviado de Deus. Dará a vocês Deus Pai, Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha que legal. Então, se você ler isso aqui, é o suficiente, então, para você tirar alguns aprendizados. Eu, como filho de Deus, eu não preciso fazer a vontade de Deus com interesse de receber comida, coisas materiais perecíveis. Você conhece alguém que só serve a Deus para receber as bênçãos materiais de Deus? Conhece? Comenta aí. Fala, eu conheço. Tá bom? Comenta aí, eu conheço. Você conhece alguém que trabalha somente, serve a Deus, faz a obra, faz as caridades, seja lá o que for, somente para receber as suas bênçãos materiais? Então Jesus está falando, não faça isso, tá? Sempre é bom você entender que nesse texto todo aqui vai ser um embate de Jesus com os judeus. Sempre vai estar assim, ó, Jesus diz, e eles perguntaram, e eles disseram, Jesus perguntaram. O que isso significa? Que sempre você tem que ficar atento, então, ao que Jesus está ensinando,
ao que em alguns momentos ele vai mandar para você saber, ele vai mandar, né, para você saber qual é a vontade de Deus. Se você tem vontade de saber, olha, eu desejo saber a vontade de Deus, quando tiver esses embates aqui, não é momento de milagre necessariamente, não é milagre necessariamente, é discurso de Jesus, você tem que ficar atento para você entender qual é a vontade de Deus. Tá bom? Então aqui você já entende que uma das vontades de Deus é que nós não trabalhemos ou nós não busquemos a Ele pelo pão que perece. Tá? Ah, eu posso pedir? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, dai-nos o pão de cada dia. Por isso que lá na oração nós falamos o pão de cada dia. Mas o nosso interesse não é somente o pão, tá? E aí aqui ele vai dizer, trabalhe pelo pão que permanece para a vida eterna, tá? Esse pão aqui é aquele pão que nós nunca mais teremos fome. É por isso que aqui mais à frente nós vamos chegar, Jesus vai falar de um pão, ou aquele que comer desse pão, ou aquele que comer dessa carne, nunca mais terá fome, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede, tá? Mas aqui ele está falando então de algo que permanece para a vida eterna. O Filho do Homem, o Filho de Deus, é quem vai dar isso, tá? Deus, o Pai, colocou nele o selo de aprovação. Você consegue entender isso? Então, vamos entender. O homem, então, consegue alimentar a si mesmo? Resposta, não. Adianta o homem, então, trabalhar para que Deus o retribua com bens materiais, somente com essa intenção de bens materiais? Não. O objetivo do homem precisa estar aonde? Vida eterna, tá? O homem vai conseguir gerar o seu próprio pão para a vida eterna? Não. Por quê? Porque quem é que dá o pão é o Filho do Homem. Então aqui você pode colocar uma palavra aqui chamada graça. Ou seja, eu não merecia, mas quem é que dá? O Filho do Homem. Tá? Ah, então não tem trabalho que eu faça que eu vá merecer esse pão da vida eterna. Não tem trabalho que eu faça que eu vá merecer, tá? Não tenha trabalho que eu faça que eu vá conquistar esse pão da vida eterna. Porque quem dá, tá? É o Filho do Homem, é Jesus, tá? Deus, o Pai, nele colocou o quê? O seu selo de aprovação. Ou seja, quem é que vai dar essa graça? Jesus. E esse selo de aprovação, você pode entender como aquela mensagem que ele diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, eu vou colocar aqui, então, algumas lições que nós podemos tirar, então, desse texto aqui que nós lemos, tá? Eu vou anotar aqui e aí eu já finalizo. Vou colocar aqui nessa folha aqui, ó. Vamos lá, primeira coisa, número 1. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Isso, número 1. Tá aqui. Deixa eu colocar mais um lado aqui para eu ver aqui no texto aqui, ó. Primeira coisa, Jesus, vou colocar assim, Jesus conhece, Jesus conhece coração. Como? Onde é que está escrito isso? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Então, primeira coisa, Jesus sabia por que que essas pessoas estavam procurando ele. Então, já posso notar que Jesus conhece meu coração, tá bom? Segunda coisa, vamos lá, nós vamos ver nesse texto aqui, olha, aqui, ó, preciso fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, eu estou escrevendo errado, hein, de Deus, não para, vou colocar aqui, ó, receber bênçãos materiais, mas eternas,
tá? Ou seja, nosso objetivo precisa estar nas bênçãos eternas, tá bom? Deixa eu colocar aqui número 3. Vamos lá, vamos ver se tem outra lição aqui. Outra coisa que nós vamos aprender é o filho que dá. É o filho que dá essas bênçãos, tá bom? Não é eu que vou produzir. Não adianta você tentar produzir essas bênçãos, não. Tá? Você pode determinar, mandar, fazer o que você quiser, fazer campanha. Quem vai dar é o filho, tá bom? Quem dá isso é o filho. E aqui nós estamos falando de coisas eternas, tá? Por último, não menos importante, podemos tirar mais lições aqui, mas o filho, a letra do homem, o filho tem aval do pai. O filho tem o aval do pai, tá bom? Ou seja, ele colocou o selo de aprovação, tá? Então, ou seja, 4 lições básicas aqui nós podemos tirar desse texto, e aí você pode simplesmente tirar o seu dia, então, para poder pensar, olha, será que eu estou buscando a Deus pelas bênçãos materiais ou pelas bênçãos eternas, tá? Ou seja, a Bíblia mesmo diz que nós já somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tá? Efésios capítulo de número 2, depois confere lá, tá bom? Então, vou deixar esse texto até aqui, nós vamos continuar essa leitura, entendendo aqui a vontade de Deus, e lembrando, se eu estou lendo esse texto aqui que é um discurso de Jesus, eu preciso ficar atento então à vontade que Jesus está ensinando, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu espero você nos próximos vídeos. Muito obrigado. Tchau, tchau.